Comentar com você neste vídeo sobre o empate entre Ceará e Altos, jogo pela Copa do Nordeste que aconteceu no Castelão. É impressionante assim, a disposição do Ceará dentro de campo, né? A vontade, né? A gana, né? Para vencer essa partida, né? Parecia que estava disputando, na verdade, uma final de campeonato mundial, né? Impressionante a garra, a disposição, a loucura hoje do vovô para conseguir vencer o Altos, e foi muito injusto esse resultado, né? Era para ser uma goleada de um 5-0, 5-1 do Ceará para cima do bom time do Piauí, né? Poderia, né? Só que tudo isso, né? A gente pode dizer, finalizar tudo isso, 2 pontos, só que não, né? Só que não. Foi uma partida para esquecer do Ceará. Nada funcionou para o vovô do começo ao final da partida. E vamos combinar? No primeiro tempo, quem teve as melhores ações foi o Altos, né? O número de finalizações do Altos no primeiro tempo supera o do Ceará. O Altos teve, em alguns momentos, o controle do jogo. Não foi uma superioridade tão absurda assim também, por favor, né? Esperar também que o time do Piauí tenha uma superioridade absurda contra o vovô dentro do Castelão é uma coisa inimaginável, né? De qualquer maneira, essa superioridade ela esteve presente sim em alguns momentos em que o Altos parecia uma equipe muito mais taticamente bem postada em campo, defendendo uma proposta muito mais clara para os seus jogadores do que era a proposta do Ceará. Há situações em que o esquema tático ele contribui muito quando ele não está ajustado para que as individualidades não apareçam. Há, contudo, situações em que as individualidades, quando não estão bem, elas também impactam de forma negativa no próprio esquema tático, né, desajustando completamente o esquema. E uma vez que fica desajustado, esse próprio esquema tático passa também a despotencializar os jogadores, ou seja, torna ainda mais, né, difícil de ver, né, o desempenho que já era ruim dos seus atletas, né? Foi mais ou menos o que aconteceu hoje com a equipe do Ceará, né? Primeiro, foi de se notar durante toda a partida a aparente indisposição do Ceará para com o jogo, né? Isso de fato, gente, a gente pode considerar que de fato isto existiu numa certa medida, né? A pouca disposição, a dificuldade, enfim, o marasmo, a modorra, o sono, em parte isso tudo pode ser apontado como um grande problema e como um dos responsáveis por esse empate, né, que pelas circunstâncias do jogo, um empate com sabor até de vitória diante do que foi o sofrimento do Ceará nessa partida, né? Agora, o que acontece em campo, o que aconteceu em campo em relação ainda a essa questão da disposição da vontade, é que muitas vezes, quando os jogadores estão sem noção do que está acontecendo em campo, do ponto de vista tático, eles não conseguem se conectar com o próprio esquema tático, né? Então, os jogadores estavam com dificuldades para defender as ideias do esquema tático que eles foram a campo para defender, né, a partir da solicitação e provavelmente do treinamento e da orientação do técnico Wagner Mancini. Então veja, parecia que tinha uma coisa fora do lugar, parecia que aquele esquema tático que o Ceará encontrou para jogar contra o Altos estava sem propósito, parece que não tinha muito sentido, né? Então, uma coisa é você fazer o desenho disso, né? Treinar os jogadores, né, para essa disposição tática antes do jogo, né? Outra bem diversa é você fazer com que as coisas funcionem dentro de campo, dentro da partida, né? Então o que a gente viu, na verdade, foi que o esquema tático foi desenhado, provavelmente desenhado, esperando o comportamento do Altos, ele se fragmenta, né? E não funciona. E aí o que ocorre é que os jogadores passam a ter um comportamento muito mais complicado, eles têm dificuldades, entenda o ponto, os jogadores passam a ter dificuldades, né, para entender quais as ações que eu tenho que praticar aqui para ajustar, para fazer com que o esquema tático prevaleça, né, e minha equipe fique sólida, fique competitiva e construa o resultado. Quais são as ações que eu tenho que praticar, né? Bom, eu não sei bem quais são as ações que eu tenho que praticar em campo, né, para melhorar toda a equipe, porque eu não estou conseguindo entender o próprio esquema tático da equipe, né? Então, eu preciso entender qual é o esquema tático que está acontecendo aqui para que eu possa contribuir individualmente para que esse esquema tático fique cada vez mais relevante e melhore indiretamente até o meu próprio futebol. Então, este era o problema hoje do Ceará, né? Os jogadores tinham essa dificuldade porque provavelmente teve ali uma orientação de como seria o jogo dentro de campo com tudo. Já nos primeiros minutos, né, aquele que foi desenhado pelo técnico Mancini não funcionou, se encontrou com a realidade, né, e foi, enfim, massacrado pela realidade. Neste caso, o que vai acontecer? Você precisa ter em campo intérpretes, né, sobre o que
intérpretes assim, muito fervorosos, muito inteligentes sobre o que é a proposta do técnico, e ao mesmo tempo esse intérprete precisa entender o que está acontecendo em campo, ter uma leitura muito boa do que está acontecendo em campo, para ele fazer os ajustes. Então essa é uma possibilidade de um outro jogador, ou alguns jogadores conseguirem fazer uma mudança tática importante, né, que leve a equipe a ter um comportamento de acordo com os desafios colocados pelo seu adversário. Este é um ponto. O outro ponto, né, da ajuda para modificar o que está acontecendo dentro das quatro linhas, vem da comissão técnica. Para tanto, a comissão técnica tem que ter uma reação muito rápida e positiva aos problemas que a sua equipe está enfrentando. E aí a gente precisa culpar o Mancini, porque ele não consegue ter essa reação. E em parte ele não consegue ter essa reação justamente porque a leitura do que está acontecendo em campo da parte do técnico do Ceará foi uma leitura muito defeituosa, muito limitada durante toda a partida. Repare que a partir de um certo momento o Ceará passa a piorar a partir do momento em que tem uma oportunidade de ter uma conversa no primeiro tempo, de ter, enfim, de reordenar o que está acontecendo. O Ceará piora, né? E aí você percebe que depois do intervalo, né, também a equipe volta para o segundo tempo muito esquisita. Volta mais ou menos praticando os mesmos erros, volta tentando estudar para ver, especular diante do que o adversário poderia fazer, tendo ou não a maior posse de bola, ou passa a ser um jogo de especulação. Eu estou tentando especular, tentando entender o que é o adversário para tentar fragmentar a proposta dele e aí conseguir implementar a minha proposta. Ora, esta é, na verdade, uma ideia completamente equivocada, porque o Ceará, sendo o maior time da relação, né, e jogando diante dos seus torcedores nos seus domínios, tem que se impor diante da equipe do Altos e não ficar especulando para ver se acha uma situação ali ou outra favorável para fazer o gol, né? Então, a adoção, contudo, dessa proposta de especular e tentar jogar no erro do Altos vem muito da dificuldade de impor o seu próprio jogo. Este é o ponto. Então, à medida que o tempo vai passando, evidentemente que o Ceará começa a ter até mais ações ali no segundo tempo, pratica um certo controle da partida aí em alguns momentos do segundo tempo, isso em virtude, primeiro, da proposta do Altos, né, que já está, a defesa dessa proposta está ficando complicada para os seus jogadores, estão se desfacelando fisicamente, né, e também em virtude do próprio gol que o Altos faz aos 16 minutos do segundo tempo. Então isso tudo dificulta, por um lado, as ações do Ceará, mas também coloca o Altos numa situação de ter que defender o resultado. Muda-se, portanto, a partir daí, ainda mais a proposta do Altos, que passa a ser muito mais defensiva para jogar no contragolpe. A gente percebe que a proposta poderia, neste momento, levar o Altos a fazer gol. Teve a oportunidade para fazer o segundo gol, né? Mas aí eu acho que falhou também um pouquinho na hora de fazer o segundo gol e matar o jogo, né? No final, a cera é muito grande. Eu acho que o cera é absolutamente normal dentro do futebol. O adversário que saiba lidar com isso, né? Mas eu acho que teve ali alguns exageros em alguns pontos ali que danificaram ali o resultado de vitória, que seria espetacular para o time do Piauí, né? A expulsão no final ali foi justa. Agora, o que reclamam, né, que a expulsão ocorre já fora do tempo do acréscimo, né? Então, teve a expulsão, né, teve a falta, expulsa o jogador, provavelmente ele assim, já acaba com o jogo, já que já estava depois dos acréscimos. Então, a continuidade do jogo é uma coisa bastante questionável da parte da arbitragem, mas eu acho que esse erro necessariamente aí, se é que isso foi um erro da arbitragem, não explica necessariamente o empate. Teve ali algumas ações, o Ceará tem um bom time sim, né, e foi em virtude das individualidades que se resgataram um pouco no final, que a equipe conseguiu um empate, né. De novo, com ele, o Barcelona conseguiu acertar ali a trave, e o Puga num rebote faz o gol. O Puga, que foi um dos poucos que se salvaram hoje nessa partida, né. Todos os demais tiveram dificuldades, né, Castilho horroroso, pavoroso, Castro, alguns momentos sim entenderam o jogo, outros assim muito mal também, o Recalde com dificuldade, tem uma sobrecarga na criação, muito complicado, os espaços retirados desse jogador para atuar. Então ele foi mal, mas também foi mal porque outros jogadores pioraram bastante o seu jogo. A gente pode falar que o Richarlison, que é um jogador muito limitado do ponto de vista da criação de jogo, para fazer qualquer outra coisa que não seja defender, a gente pode falar que ele não foi um dos piores da equipe hoje dentro de campo, não. Agora, o grande destaque foi o Puga, né? E o destaque negativo, claro, a gente precisa destacar o Altos, que fez uma partida muito interessante. O time do Verdão é um time interessante, eu gosto do Verdão, vem fazendo aí, tem apresentado jogos bem legais, né? Dando sinais que pode ter aí uma temporada bacana também, né? Então, o Ceará encarou um Verdão hoje dentro de campo, com um Verdão que é um time bastante interessante. Contudo, não dá para, dentro de casa, diante dos seus torcedores, o Ceará, que é um dos favoritos para conquistar a Copa do Nordeste, ter esse comportamento e empatar nos acréscimos ali no jogo que, vamos combinar, poderia ter perdido. E se perdesse, não seria injusto, não. Seria mais justo com o Altos uma vitória da equipe do Verdão do que propriamente esse empate. Um empate curioso, porque o empate acaba tendo um gosto de vitória para o Ceará dentro do que foi o jogo, mas ainda assim fica um sabor amargo para os seus torcedores. Por quê? Porque o
seus torcedores e torcedoras se dão conta de que a equipe ainda tem muitos problemas na temporada, né? E eles foram a campo hoje, estiveram em campo hoje e ficaram muito claro para os seus torcedores. Veja, o time do Ceará é mais qualificado do que o do ano passado, bem mais qualificado. Então, esses jogadores não estão conseguindo jogar, o esquema está falhando. A gente vai perceber que vai ter jogo em que a equipe, a despeito do adversário ser mais forte, mais fraco, a equipe vem de uma grande goleada pelo cearense, e aí ele tem essa partida muito ruim. A despeito disso, precisamos entender, vai ter jogo em que a equipe vai conseguir ter um bom desempenho, vai ter jogo em que vai ter um desempenho mediano, vai ter jogo em que a equipe vai ter um desempenho horrível. Isso ocorre principalmente por quê? Porque o Ceará hoje é movido por circunstâncias. São as circunstâncias do jogo, em campo, da partida, enfim, da competição e tal, que acaba empoderando muito mais o time do Ceará para ter um comportamento melhor dentro da cancha diante dos seus adversários. A depender do contexto, né, as circunstâncias jogam contra. Se o time hoje é domado pela circunstância, ele está muito longe de ser um time taticamente relevante. Está muito longe de ser um time com um esquema tático bem trabalhado. Está muito longe de ser um time, né, com uma equipe muito bem definida, com uma ideia clara de jogo, com os jogadores sabendo o que tem que fazer dentro de campo, né, e também com uma capacidade muito grande de responder mais rapidamente aos problemas colocados em campo pelos seus adversários. A gente viu tudo isso hoje dentro da partida contra o Altos. O Verdão merecia a vitória, não conseguiu. O Ceará, no fim das contas, acabou ficando com o empate. Foi bom para o Vovô o empate, apesar de tudo, né? Agora, as coisas precisam melhorar. É muito pouco, né? A gente olhar para um jogo desse e apenas nos satisfazermos com o empate no final, nos acréscimos dos acréscimos do jogo. Não dá para ter satisfação com isso, né? E ainda que vencesse, eventualmente tivesse mais um minuto e vencesse ainda assim, seria muito importante questionar o que está acontecendo, né? Por que essa equipe não consegue jogar? Eu volto a dizer, tem jogadores muito interessantes aí que podem fazer desse Ceará uma equipe extremamente competitiva. Essa competitividade hoje ela não aparece em campo, por quê? Porque a gente não tem, por exemplo, o elemento da intensidade muito presente. Ora, a intensidade que constrói a competitividade também requer um esquema tático muito bem trabalhado, né? Porque a intensidade não é propriamente os jogadores terem velocidade, terem muita vontade, nada disso, né? Correr o tempo inteiro, nada disso. O jogador corre o tempo inteiro quando ele sabe para onde correr. O jogador corre o tempo inteiro quando ele sabe como correr. O jogador corre o tempo inteiro quando ele sabe os espaços do campo para frente ou para trás ou para os lados que ele tem que percorrer. Isso tudo é quando o esquema tático está muito bem trabalhado na cabeça dele. Ele sabe o que fazer, ele sabe a hora de defender, ele sabe a hora de progredir, ele sabe a hora de pisar dentro da área, ele sabe a hora de recuar, ele sabe a hora de recompor, ele sabe a hora de sair do campo de defesa para o campo de ataque, ele sabe a hora, por exemplo, de permanecer um pouco mais com a bola ali no segundo terço do campo, ele sabe a hora de cadenciar, ele sabe a hora de matar o jogo. Essas coisas não têm acontecido no Ceará, porque o elemento intensidade está ausente dessa partida. Claramente hoje muito mais do que em outros jogos, né? Mas em outros jogos também a gente vê isso em vários momentos, mesmo na partida anterior a gente viu isso em alguns momentos, né? E essa é a prova material, cabal, de que o técnico do Ceará até o momento não está conseguindo fazer essa equipe jogar. Com isso você está falando que o técnico tem que sair? Não estou falando disso, eu estou falando que ele está com dificuldades. Elas são claras, né? Não dá pra gente falar que quando goleia pelo Campeonato Cearense foi só méritos do técnico, porque não foi. Não dá pra gente falar que neste momento foi só por causa do técnico. Claramente que não é nenhuma coisa e nem outra. Agora, uma coisa é certa, né? Nos momentos bons e nos momentos ruins, eu não consigo ver o técnico do Ceará. Eu não consigo ver o Wagner Mancini, sabe? Na equipe em campo. Quando a equipe está em campo, eu não consigo ver o técnico. Seja quando faz 6-0 em um Caucaia, seja quando empata em casa contra o Altos em 1-1 pela Copa do Nordeste. Eu não estou conseguindo ver o técnico do Ceará. Ele precisa aparecer. Ele tem condição de entregar um pouco mais, né? Você pode questioná-lo de várias maneiras, mas pelo amor de Deus, o que a gente viu hoje não dá para aceitar. O que a gente tem visto em algumas partidas não dá para aceitar. Então o técnico precisa aparecer mais, ele precisa se projetar na sua equipe em campo, né? E hoje o retrato da equipe em campo foi muito o retrato de um técnico que sim, está perdido até o momento, né? Se é o caso ou não de trocá-lo, é outro debate que a gente pode estabelecer aqui, mas claramente que o técnico do Ceará está falhando na sua missão de construir uma equipe competitiva, porque material humano para isso, neste momento, ele tem. E tem muito mais do que os últimos treinadores que o Ceará teve desde a época do Gustavo Morínigo. É isso.